Boa noite, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a exaltação e a separação. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, os jovens. Fala no nosso coração, na nossa mente, que as palavras saem como são, poder de curar, de libertar, de abençoar, em nome de Jesus. Pega a visão aí, irmão, da Bíblia. A exaltação e a separação. Não vos prendei em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? O que concórdia tem Cristo com Belial? O que parte tem os fiéis com os infiéis? O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois os templos de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei, e ele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isto sai dos meios dele, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu o receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis meu filho e filha, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ora, amados, Deus, Ele quer que você se separe do mundo do pecado. Largue as drogas, largue a maconha, largue a cocaína, largue o crack, a heroína, a prostituição, as obras das trevas. Não pode haver sociedade com a injustiça, entre a luz e as trevas. Você é templo do Espírito Santo. Não pode habitar coisas imundas dentro de você, que é o pecado, que é a injustiça, que é a maldade. Você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode julgar, você não pode condenar as pessoas. Você não pode viver na prática do pecado. Jesus morreu pelos seus pecados. Então você tem que confessar os seus pecados para você ser livre. Ser livre do pecado. Você tem que confessar o seu pecado, ir até Jesus e confessar o seu pecado. Você tem que confessar, você que é moça, você que é rapaz, os seus pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissemos que não pecamos, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso e a palavra não está em nós. Você não pode viver no pecado. Você que faz injustiça com você mesmo. Hoje muitas pessoas morrem de overdose porque ingere cocaína, crack e morrem de overdose. Muitas pessoas morrem de cirrose por causa da cachaça. Bebe cachaça todos os dias e acaba morrendo. Muitas pessoas fumam 2, 3 carteiras de cigarro, daqui a pouco pega pisema pulmonar e morre. Muitas pessoas morrem no tráfico, morrem na milícia, morrem traficando, morrem roubando, mas eles sabem o que é certo e o que é errado, mas preferem o errado do que o que é certo, trabalhar. A Bíblia fala do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo sairá bem. Mas as pessoas preferem roubar, preferem fazer as coisas erradas. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar está morrendo. Hoje muitas pessoas, Romanos 6, 23, muitas pessoas morrem porque elas querem morrer. Porque elas não querem trabalhar honestamente, querem viver no pecado, entendeu? E o salário do pecado é a morte. As pessoas morrem porque elas querem viver no pecado. E hoje as pessoas não querem largar o pecado, entendeu? As pessoas amam o pecado. E o pecado gera morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você tem que largar o pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entregue a sua vida para Jesus, se batize nas águas, creia na Bíblia, obedeça a Bíblia. E largue o pecado, abandone ele, tenha nojo do pecado, tenha abominação do pecado. Você não pode julgar, você não pode condenar, você tem que perdoar as pessoas que te fazem mal, orar por aqueles que vos perseguem, que vos maltratam, para que eles se tornem filho do Deus Altíssimo, para que você se torne um verdadeiro filho de Deus. Então, que aquela pessoa chegue ao conhecimento da verdade, tem que orar por ela, para ela ter uma vida de paz e tranquila.
E o Deus da paz vai estar contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do céu. Que Deus abençoe.